Hoje é Números 30. É um capítulo curto, né? Não é um capítulo longo, são 16 versículos, se eu não me engano, é bem curtinho. Mas é um capítulo um pouco mais complexo, né? Porque a gente vai falar sobre a situação da mulher antes de Cristo e sobre a situação da mulher depois de Cristo, né? Houve uma mudança ali. Antes de Cristo, a mulher, ela não tinha, ela era como uma escrava, né? Deixa eu só pôr aqui na aula de hoje. É que eu faço uma Bíblia minha, né? No computador. Aí eu repito os versículos no Word e eu coloco os meus comentários, os comentários que o Espírito Santo vai me dando, os esclarecimentos, né? Então eu gosto de abrir esse para ir falando a aula. Deixa eu só abrir aqui. Pronto. Então agora no capítulo 30, né? A gente vai ler algo que a gente poderia achar estranho, né? A gente vai ler sobre a mulher. Deus vai falar que o homem pode anular coisas que a mulher quer fazer. Então, nessa época, a mulher, por exemplo, ela tomava uma atitude, queria fazer alguma coisa e o homem podia vir e anular. Ou seja, a mulher não tinha poder de decisão, né? Antigamente não tinha poder de decisão. A palavra da mulher não valia, a não ser que um homem confirmasse a palavra dela. Só a palavra dela não valia. Então a gente vai ter que falar um pouquinho sobre o que a gente já viu, né? A gente já falou sobre isso em Gênesis, no capítulo 3 ali, né? Quando Eva, ela aceitou ali, né, a tentação, ela caiu ali na tentação da serpente, né? E ela desobedeceu a Deus. Foi lançado, Deus lançou sobre a Eva, né? Sobre os 3 personagens ali, os 4, aliás, né? Sobre a serpente e sobre Satanás. São 4 personagens ali que a gente já falou na aula de Gênesis 3, né? A paz o assolua, né? O assolua, amém. De Angola, amém. Então, a gente viu que são 4 personagens ali em Gênesis 3, né? E os 4 recebem uma sentença ali, né? O homem, a mulher, a serpente, o animal e Satanás. Então, os 4 recebem ali uma palavra de Deus, né? Que se cumprirá, né? Algumas se cumprirão, outras já se cumpriram, né? Igual Satanás, né? Se cumprirá na volta de Cristo. Mas a da mulher se cumpriu, né? Antigamente. Hoje em Cristo já não é mais válido aquilo. Mas o que Deus havia falado ali para a mulher, né? A gente lembra em Gênesis 3, a gente vai ler na aula de hoje. Deus havia falado: olha, como você errou, você tomou uma decisão e tomou a decisão errada. E além de ter tomado a decisão errada, ainda aconselhou seu marido errado. Então agora o seu castigo vai ser não ser mais ouvida. O homem, a partir de agora, não vai te ouvir mais, porque quando ele te ouviu, você orientou ele errado. O seu outro castigo, né? Uma das partes do seu castigo vai ser não poder tomar decisões, né? Então a gente lembra que Deus fala isso, a gente já vai ler daqui a pouco. Deus falou isso para Eva, falou: olha, a partir de agora, né? Você não vai mais se dominar, você não vai ter mais o seu governo, você não vai mandar mais em você mesmo, é isso que Deus está dizendo. Agora o homem é que vai mandar em você, é isso que Deus falava. Por isso que o homem podia ter várias mulheres. As mulheres, na verdade, estavam ali para servir, elas tinham que servir o homem, né? Como escravo, gente, como escravo mesmo. Então era essa a condição da mulher, por conta do pecado. Mas em Cristo, né, nós somos libertas disso. Em Cristo, né, nós morremos para essa lei, porque isso, né, é a lei que regia o mundo da queda. Mas em Cristo nós renascemos para um novo mundo, onde nós não estamos mais sujeitos às regras deste mundo. Tanto é que nesse renascimento nos é dado em Cristo, né, o poder para expulsar demônios, né? E a gente sabe que Satanás é o príncipe desse mundo. Mas por que nós temos poder de expulsar, né, do reino das trevas? Porque já não estamos mais sujeitos a esse mundo, entende? Então, em Cristo, a mulher saiu dessa lei que regia esse mundo, que era essa lei que dizia que ela tinha que ficar ali, debaixo, né, do homem. Ela não tinha decisão alguma. Então, a gente viu que a mulher saiu disso, né, graças a Deus. Por quê? Porque em Cristo, a gente vai ler que em Cristo, né, quando nós renascemos em Cristo, nós somos revestidos de Cristo. Então já não somos mais nós recebemos uma roupa de Cristo. Então nós somos Cristo. Quando Deus olha pra gente, é Cristo que ele tá vendo, né? Ele não tá vendo a Bruna, ele não tá vendo a Maria, ele não tá vendo o João, ele tá vendo Cristo, né? É esse o sentido que Paulo ensina, né? Então, quando ele olha pra gente, ele vê a Cristo. E Cristo
não é diferenciado. Não existe um Cristo judeu, não existe um Cristo gentil, não existe um Cristo grego, não existe um Cristo mulher, não existe um Cristo homem, né? É só um Cristo. Por isso que não há mais diferença em Cristo, né? Somos todos iguais. Para Cristo não há uma, ele olha e fala, ela é mulher. Não, é Cristo. Cristo não tem sexo, é Cristo, entende? Então, graças a Deus, nós somos libertos disso. Mas até então, a mulher estava sob essa lei. A mulher, até que Cristo fizesse o sacrifício, a mulher estava debaixo da lei de domínio do homem. Ela não tinha domínio próprio. Ela não decidia nada sozinha. Nada. Ela tinha que ficar debaixo do domínio do pai, enquanto vivia com o pai, debaixo do domínio do marido, enquanto estava casada. Era essa a situação da mulher. Então, a mulher não podia falar por si mesma. Ela não tinha autoridade para falar por si mesma, né? Então, era essa condição por conta do pecado de Eva, né? Foi esse o castigo dado à mulher. A gente já viu isso, mas a gente vai falar um pouquinho mais hoje sobre isso. Então, agora, nesse capítulo 30, Deus vai falar qual é a importância de uma palavra. Porque a gente vai ver que vai falar muito sobre mulher aqui, né? Mas também vai falar sobre homem e humanidade, né? Então, Deus aqui ensina esse povo a ter cuidado com a palavra, né? Amém, Elaine, a paz, boa noite. Para ter cuidado com a palavra. O que acontece? Aqui é um momento muito oportuno para isso. Esse povo está entrando na terra da promessa. Então, Deus está cumprindo a palavra dele. E Deus havia falado o que com esse povo antes de cumprir a palavra dele? Deus havia feito uma aliança. Deus falou o seguinte, olha, se vocês forem comigo, se vocês me obedecerem, né, eu serei com vocês e farei de vocês uma nação, né, de sacerdotes, né, vocês serão uma nação diferenciada. Porém, vocês terão que me obedecer, né? A gente lembra que as tábuas eram até o testemunho dessa aliança, né? Era guardada como testemunho contra esse povo, de que eles tinham que obedecer o que eles haviam se comprometido. Então, agora é muito oportuno de Deus falar isso, né? Porque Deus agora está cumprindo a palavra dele, esse povo está entrando na terra da promessa, e Deus está falando, olha, a palavra para mim tem importância. Para mim, uma palavra falada é uma palavra cumprida. Então, se você for falar alguma coisa, cumpra. É isso que Deus vai dizer. Se você não for cumprir, é melhor que você não diga. Então, agora Deus vai falar sobre isso. Porque para Deus uma palavra é muito importante. Então, Deus quando fala algo, ele cumpre. E ele espera o mesmo da gente, né? Ele espera a verdade, né? Então, que a pessoa não minta, né? Se sabe que não vai cumprir, não fala. Mas que você cumpra aquilo que você promete, aquilo que você diz, né? E é sobre isso. Mas a gente vai ver uma diferença aqui sobre as mulheres, né? Então, aqui no versículo 1 diz assim, né? Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Versículo 2. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra. Segundo tudo que prometeu, ele fará. Aqui, Deus não está falando de humanidade. Deus está falando de homem a homem mesmo, do gênero masculino, né? Sexo masculino. Porque a gente vai ver que ele vai diferenciar a mulher. E embaixo vai ter a diferença da mulher. Para a mulher é outra coisa, né? Então, para o homem é isso. O homem fez um voto, tem que cumprir. Não há como anular. Se o homem prometeu uma coisa a Deus, cumpra. Se o homem prometeu algo, faça, né? É nesse sentido. Então, Deus aqui está falando para esse povo, está ensinando esse povo que a palavra é poderosa para ele. E a palavra tem que ser cumprida. Então, Deus entende isso. Toda promessa tem que ser cumprida. Assim como ele, né? Quando ele fala uma palavra, ele cumpre, ele espera o mesmo da gente. E é isso que ele está dizendo aqui para esse povo. Olha, vocês prometeram que obedeceriam a minha lei. Vocês prometeram que me obedeceriam. E se vocês quiserem fazer mais alguma promessa, eu quero que vocês cumpram. É melhor que vocês não façam nenhuma promessa do que vocês fazerem e não cumprirem, né? Então é esse o sentido que Deus vai falar agora. Porém, vai ter uma diferença entre um homem que faz promessa e uma mulher que faz promessa. A gente vai ver agora essa diferença, tá? Então diz assim, um homem, quando ele faz uma promessa, ele vai ter que cumprir, já tá válida a promessa dele. Não precisa de ninguém para vir confirmar o que ele falou. Se ele se comprometeu, ele vai ter que cumprir, né? Então, era do sexo masculino, prometeu alguma coisa, tem que cumprir. Então, tenha sabedoria, não vai prometer algo que é
impossível para você cumprir, né? Então é isso que Deus está dizendo. Tome cuidado com o que você vai prometer, porque se você prometer, você vai ter que cumprir, né? Então aqui ele diz, duas diferenças ele faz, né? Deus fala sobre voto e sobre juramento, né? Como questões diferentes, né? Deus fala assim, quando um homem fizer voto a Deus ou juramento, né? Então são duas coisas diferentes aqui que estão sendo colocadas. E eu vou explicar qual é a diferença. Aqui está dizendo assim, quando um homem fizer voto a Deus ou um juramento para obrigar-se a alguma abstinência, o que era o voto? O voto era alguma obrigação de fazer. Ele se comprometia a fazer alguma coisa, isso era o voto, né? Então ele dizia que ia fazer tal coisa se tal coisa acontecesse. Por exemplo, o voto de Ana, né? Que se ela engravidasse, ela entregaria o filho dela ali, né? Para Deus, né? Então ela fez isso. Isso é um voto de fazer. Ela falou que faria alguma coisa, né? O juramento aqui se fala, né, sobre obrigar-se a alguma abstinência, ou seja, não fazer. Então o juramento era não fazer alguma coisa. Tem um exemplo bem legal de juramento, por exemplo, quando tinha um julgamento ali, né, a gente lembra, era chamado ali, né, dentre os chefes, né, das dezenas, chefe das centenas, dos milhares ali, né, a gente lembra que eram chamadas pessoas e eles tinham que fazer juramento, né, quando não tinha testemunha, a pessoa tinha que jurar que ela estava falando a verdade, né. Então, o que isso queria dizer, né, se o juramento você se obrigar a não fazer, qual é a importância desse juramento dessa pessoa? Ela estava se obrigando a não mentir. Então, por isso que o juramento tinha tanta importância naquela época, né? O juramento era muito importante. Quando a pessoa fala, eu juro, né? Eu juro por Deus, né? Então, eles tinham que jurar ali por Deus. Então, eles estavam se obrigando a não mentir. Então, aquilo era uma prova o bastante, né? Então, era assim aqui. E quando o homem fazia, era válido. O homem, por exemplo, se o homem fez um voto de que se a mulher dele engravidasse, tivesse um filho, ele entregaria esse filho para Deus, ele não precisava consultar a mulher dele, não. Estava válido. Ela não precisava ratificar, não. É o caso do voto de Jefté, né? Que a gente vai ver mais pra frente. Ele que falou, imagina, ele nem consultou a mulher dele. Ele falou, Senhor, se o Senhor me der essa vitória na guerra, né? O primeiro que sair da minha casa, eu vou queimar para o Senhor em holocausto. E sai a filha dele, donzela. E ele queima. E o que? A mulher dele não podia anular o voto dele. Não podia, porque ele era homem. Então, o homem tinha poder de decisão, a mulher não. Então, a mulher não podia anular a decisão ali do homem. Mas a gente vai ver que o contrário podia. O homem podia anular o voto da mulher. Por exemplo, a Ana fez um voto ali, né? A Ana falou, olha, Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou te entregar esse filho. Quando o marido de Ana, né, Eucana, escutasse aquele voto, se ele falasse não, era não. Ele anulou o voto dela. Então, o homem tinha poder para anular o voto da mulher, mas a mulher não tinha poder para anular o voto do homem. Isso até mesmo em um casamento, viu? Como é o caso de Jefté, né? Jefté prometeu a sua filha. Então, não tinha poder. A gente vê realmente que a mulher era colocada em uma situação inferior. Realmente era colocada. Antigamente era assim, né? Era colocada em uma situação inferior. E em Cristo isso acaba, né? Mas até então, até que nós fôssemos libertos daquela palavra que caiu sobre nós no Jardim do Éden, né? Renascendo em Cristo e sendo nova criaturas e agora sendo Cristo, a gente estava debaixo disso, né? Então estava debaixo desse machismo, era realmente um machismo, né? Então acontecia isso, gente. A mulher não podia anular o voto do homem, mas o homem podia anular o voto da mulher. Então Deus está falando isso no versículo 2. Não tem muito o que falar do homem, por isso que Deus só coloca um versículo. Deus fala, não, é um homem, né? Fez um voto, tá válido. Não há quem anule. Você fez o voto, tem que cumprir. Então tome cuidado, né? Tome cuidado se você prometeu se abster de fazer alguma coisa, né? Você prometeu não fazer alguma coisa, ou se você prometeu fazer alguma coisa, né? Eu prometi entregar meu filho, tem que cumprir, né? Como foi o caso de Jefté. Prometeu oferecer a filha em holocausto, faça. Eu prometi um jejum, né? Eu prometi ficar sem comer tal coisa, então faça, né? Tinha validade, né? O do homem tinha validade. Eu prometi ficar em abstinência sexual 1 ano, tinha que ficar. E a mulher não podia anular aquilo, né? Mas se a mulher prometesse, por exemplo, eu vou ficar 1 ano em abstinência sexual, quando o homem soubesse disso, ele podia anular o voto da mulher. Mas a mulher não podia anular o voto
do homem. Então, do homem é muito claro, né? Do homem é muito simples, muito claro, então Deus não precisa falar muito sobre o homem. Então, Deus só fala, ó, é homem, então tome cuidado com o que você vai falar, porque o que você falar, você vai ter que cumprir, né? Então, é essa a questão, né? Deus mostra a importância da palavra para ele, né? Então, eu não tô te pedindo nada, eu não pedi para você me prometer nada, eu não pedi para você me dar nada, eu não pedi para você não fazer nada. Se você quer se comprometer com algo que eu não pedi, então faça, né? É nesse sentido. Ninguém te mandou fazer nada. Você quer fazer, então faça. Então agora no versículo 3 vem a diferença. Agora vem a mulher, né? A mulher aqui já entra numa situação diferente. A mulher entra numa situação de sujeição, né? A mulher entra numa situação aqui de alguém que não tem domínio próprio. É alguém que não tem domínio próprio. E isso vem realmente da queda, né? Então a gente vê ao longo da Bíblia essa situação, né? Por isso que os homens podiam casar com várias mulheres, né? Elas eram tidas como se fossem escravas realmente, gente. Era essa a situação das mulheres, né? Então agora eu vou ler a passagem, antes da gente começar a falar aqui sobre a abordagem da mulher nesse capítulo, a gente vai lembrar qual que era o contexto da mulher nesse momento, tá bom? Diz assim em Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Aqui Eva havia pecado, havia caído e havia comido o fruto proibido, né? Havia cedido ali à tentação da serpente. Então, né, ela foi convencer o marido dela. Ela tomou a decisão, né? E ainda foi e levou o marido dela. O marido dela ouviu ela, né? Então, o que Deus faz aqui, né? Deus chama primeiro Adão, né? A gente vai estudar mais para frente sobre isso, né? Há uma diferença quando é relação de casamento, tá, gente? Mas não tem a ver relação com Deus, né? Ou relação na rua, etc. Não, é relação conjugal, né? Por exemplo, família e filhos, né? A gente vai ver isso mais para frente. Há uma diferença ali, né? Mas não é de sujeição, não é uma diferença que a mulher está abaixo do homem, mas é uma diferença com relação a uma missão. Os dois têm uma missão conjunta, mas quem é o mais dessa missão conjunta? O homem. O homem é que responde, a mulher não. Isso num casamento, né? Isso é outra hipótese. Mas aqui, né, em Gênesis 3,16, Deus estava dando ali os castigos por causa da desobediência, né? Por causa da serpente que se deixou ser usada por Satanás, por causa da mulher que foi e pecou e ouviu a serpente, e por causa do homem que ouviu a mulher. Então Deus agora deu uma sentença aqui para Eva que o homem não ouviria mais a mulher. A mulher não seria mais ouvida. E assim como Eva teve o poder de decisão lá no Jardim do Éden, e isso acarretou todos esses problemas, ela agora não teria mais poder de decisão, né? Foi esse o intuito aqui, né? Então Deus falou, ó, a partir de hoje o homem não vai te ouvir mais, porque ele te ouviu uma vez lá no Jardim do Éden e ele se deu mal. E você também não vai poder mais decidir nada, porque lá você decidiu e decidiu errado. Então, agora quem vai decidir é o homem para você, no seu lugar, né? Mas isso acaba, tá, gente? Mas até o sacrifício de Cristo era assim que funcionava. Então, diz assim em Gênesis 3,16. Então, para a mulher, né, depois da queda ali, depois que a Eva experimentou do fruto proibido e ainda ofereceu ao marido dela, né, Deus vai e fala, olha, para você, mulher, por conta da sua desobediência, eu vou multiplicar de uma forma extraordinária as dores da tua gravidez, né? Então, agora você vai ter um sofrimento muito grande para engravidar, né? Daí começou a surgir a esterilidade, né? A mulher queria engravidar e não conseguia, né? Então, começou a surgir daí. E a mulher ia querer muito engravidar, mas ia ter muita dificuldade, né? Ia ser uma gravidez dolorosa, um parto doloroso, ia querer engravidar, ia ter esterilidade. Então, começou a surgir todas essas questões. Então, diz, em meio a dores, dar à luz aos filhos, né? Então, antes disso, não era para sentir dor para ter parto, né? Não ia sentir dor alguma ali no parto. Então, aqui continua, o teu desejo será para o teu marido. Agora é a questão. Então, agora o que acontece? A mulher agora não teria mais desejo próprio. A obrigação da mulher aqui neste momento, né? Desde a queda ali até Cristo, era satisfazer o homem. Não importa a vontade dela. Ela não tem vontade própria. É nisso que Deus está falando, né? Então, porque assim, Eva teve a vontade própria de querer experimentar a fruta, né? Então, agora a mulher não tem mais vontade própria. Então, a vontade dela vai ser a vontade do marido dela. O que o marido dela quiser é o que ela vai querer. Ela não tem querer próprio, né? É isso que Deus estava dizendo aqui. Então, continua. Aí Deus fala, e esse homem, né?
vai te governar. Então você já não tem mais poder de decisão, você já não tem mais governo próprio. Você não pode mais decidir se você vai para ali ou para cá. Quem vai decidir isso é um homem, né? O pai, enquanto você estiver debaixo da casa do pai sem casar, e o marido depois de casar. Mas você vai ficar sempre debaixo de uma ordem de um homem, né? Você não pode mandar em si mesma, você não tem poder sobre si mesma, você não tem domínio sobre si mesma. Essa era a condição da mulher, né? Até o sacrifício de Cristo, né? Mas, né, antes da gente começar a estudar, eu vou dar a boa notícia, né? Senão a gente fica até desanimada, né? Mas, né, depois do sacrifício de Cristo ali, né, em Colossenses, capítulo 3, versículo 10 e 11, diz assim: E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circunciso e nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo e livre. Porém, Cristo é tudo e em todos. E em Gálatas diz também, capítulo 3, versículo 27 e 28, diz assim: Porque todos quantos foram batizados em Cristo, né? Aqui não é o batismo do Espírito Santo, tá falando do batismo em Cristo, né? Existe o batismo em Cristo, o batismo no Espírito Santo e o batismo das águas. Aqui tá falando do batismo em Cristo. Você se arrependeu, creu e renasceu em Cristo, é o batismo de Cristo. Então, todos aqueles que foram batizados em Cristo, renasceram em Cristo, né? Eles foram revestidos de Cristo. Então, é como se, sabe, você coloca uma fantasia, uma roupa, né? E agora você não é você é Cristo, né? É isso que eu quero dizer aqui em Gálatas. Então agora você foi colocado em você a roupa de Cristo, toda a pele, tudo de Cristo, e você agora está vestida de Cristo, você é Cristo, né? Então é esse o sentido. E disse assim: dessa forma é impossível haver judeu e grego. É impossível haver escravo e liberto. É impossível haver homem e mulher. Porque todos são um só em Cristo. O que está querendo dizer aqui, né? Gente, não existe um Cristo homem. Não existe um Cristo mulher. Não existe um Cristo judeu. Não existe um Cristo gentil. Né? Então, em Cristo, é Cristo. Não tem essa de, é o Cristo mulher. É um Cristo homem. É Cristo. E é isso que está querendo dizer aqui. A gente lembra, quando a gente renasce em Cristo, né? A gente morre para esse mundo e para a lei desse mundo. A lei que regia esse mundo, que trazia maldição. A gente morre para ela com Cristo. Cristo morreu para esse mundo e a gente morre com ele naquela cruz. Né? Então a gente ressuscita com ele. E quando ele ressuscitou, ele já não estava mais nesse nível, né? Tanto que ele subiu ao Pai. Ele está num nível superior. E a gente ressuscitou com ele. Então a gente também está no nível superior. E é por isso que a gente, em nome de Cristo, pode expulsar demônios, né? É por isso que em nome de Cristo nós podemos fazer curas. É por isso que em nome de Cristo se opera milagres, né? Porque já não estamos mais debaixo desse mundo, né? Quem manda nesse mundo aqui, a palavra de Deus diz? O príncipe deste mundo, que é Satanás. Mas ele já não tem mais domínio sobre nós, porque já não estamos mais debaixo desse mundo, né? Nós ressuscitamos com Cristo para um status superior, né? Então, espiritualmente superior, então por isso que nos é dado essa condição. Então, gente, essa lei que dizia isso sobre a situação da mulher ser governada pelo homem, não ter poder de decisão, qual que era essa lei? Era a lei desse mundo. Essa lei entrou em vigência quando? Quando a mulher caiu. Então, quando a mulher caiu e Deus deu essa palavra, né? Falou essa palavra que a mulher agora não teria mais seus próprios desejos, que ela tinha que cumprir somente os desejos do marido dela, né? E que ela tinha que ficar debaixo do governo do marido dela. Gente, eu não tô falando aqui para ninguém se rebelar, tá bom? Porque mais para frente, né, a gente vai ver. Tem uma situação diferente com relação a casamento, mas não é situação de governo. Não é que o homem tem que mandar na mulher, não é isso. As pessoas entendem errado. É uma situação de missão conjunta, é diferente. Mas nós somos libertas dessa falta de domínio, né? A gente não tinha domínio próprio.
O homem dominava a mulher, né? Por isso que ele podia ter várias mulheres. E a mulher não podia reclamar, a mulher tinha que ficar quieta. Mulher não podia dar um filho pro homem, ele ia arrumar outras mulheres, né? Às vezes ele que era o estéril e ele ia arrumar outras mulheres. E a mulher tinha que aceitar isso, porque ela tinha que ficar sujeita às vontades dele. Ah, eu tô com vontade de ter mais uma mulher. Ela tinha que ficar sujeita, é vontade dele, ela tinha que aceitar. A vontade dele era a vontade dela, ela não tinha vontade própria, né? Então, gente, a mulher, ela foi muito valorizada por Cristo. A mulher começou a ser valorizada e liberta em Cristo. Até então, a condição dela era de uma escrava. A mulher, ela não tinha voz, ela não tinha poder de decisão, né? A gente viu nas aulas anteriores, ela não recebia herança, gente. A mulher não podia receber herança, era só filho homem, filho da mulher não recebia herança. Então, em Cristo, né, tudo isso mudou. Então nós já não estamos mais debaixo dessa lei, né? Essa lei veio para esse mundo. Qual mundo? O mundo da queda. Então, quando a mulher caiu ali no Jardim do Éden, Deus falou, ó, por conta da sua queda, por conta do seu pecado, agora o homem não vai mais te ouvir e você não vai ter mais vontade própria. A sua vontade vai ser a vontade do teu marido. O que ele quiser, você vai ter que fazer. E vai ter que concordar, né? E você não vai ter mais decisão própria. Porque o homem é que vai decidir por você, né? Você não tem o direito de falar que quer ou não quer. Se ele falar não, é não. Era isso. Era essa a condição da mulher, né? E aqui, esse voto que a gente está estudando em Números capítulo 30, faz parte da lei que foi entregue a Moisés. Então, era parte da antiga aliança. Nós já não estamos debaixo dessa lei aqui, né? Quem está na outra aliança, na aliança da graça, está numa aliança superior. Não está se sujeitando aos termos dessa aliança, né? Existem pessoas que querem ficar debaixo da aliança anterior. Isso daqui é a aliança anterior. Então, a aliança anterior é dizer que a mulher não tem voz, que a mulher não tem poder de decisão. Mas em Cristo, é o que a palavra de Deus diz e a gente acabou de ver. Em Cristo, não há mais homem e mulher, né? Não há lógica. Nós fomos vestidos de Cristo, né? É como se a gente colocasse uma fantasia, né? Ah, você vai às vezes no shopping e vê alguém fantasiado de um animal, de um bicho, não é? Quando você olha, você não sabe quem tá dentro daquela máscara, né? Daquela armação toda. Você vê o quê? Aquele bicho, né? Você olha, eu tenho uma pessoa fantasiada de cachorrinho. Você vai olhar e vai ver um cachorrinho. Você não vai ver se é homem dentro, se é mulher dentro, né? Quem é que tá dentro? Você não vê. E é esse o sentido da palavra aqui. Quando Deus olha pra gente, quando a gente tá renascido em Cristo, olham pra gente e veem Cristo. E pronto. Não existe Cristo homem, Cristo mulher, Cristo judeu, Cristo gentil. Não, é Cristo. Então, em Cristo não há diferença entre homem e mulher. Não há. Cristo não olha assim e fala, ah, esse é um homem, ah, essa é uma mulher. Não, é Cristo. Não há diferença, né? Deus olha e fala, é Cristo. Esse é um cristinho, né? Cristão significa um pequeno Cristo, né? Então é um cristinho, ó, um pequeno Cristo aqui, vem aqui, né? Porque são todos cristinhos, né? Cristos pequenos, assim, né? Na terra. E é nesse sentido. Então não há mais diferença hoje, né? Mas debaixo dessa lei havia. Então, é muito importante a gente entender que não está mais debaixo dessa lei. Porque essa lei foi o que eu disse desde o início, quando a gente vem estudando essa lei. Às vezes a gente pensa que a lei da antiga aliança eram só os 10 mandamentos. Não era, gente. A lei da antiga aliança era uma lei muito extensa. Era uma lei que dizia que a mulher perdia a comunhão com Deus quando tinha parto. Que a mulher perdia a comunhão com Deus quando menstruava, né? Que o homem perdia a comunhão com Deus quando ejaculava. Então, era uma lei muito extensa, incluindo esse capítulo 30. Então, hoje a gente não está mais debaixo dessa lei. Hoje nós estamos em uma aliança superior, tá? Eu falo que às vezes a gente lê a Bíblia, principalmente nós mulheres, a gente fica até meio desanimada, né? A gente fala, meu Deus, que absurdo, como Deus deixava tudo isso. Mas foi a palavra dele, ele não podia intervir, porque lá no Jardim do Éden, ele havia falado que a mulher já não tinha mais vontade própria. O problema é que o homem se tornou tão cruel, né? Que ele fez disso, né, uma arma contra a mulher, né? Então acabou sendo mais sofrimento do que devia ser, né? Porque o homem não tinha amor pela sua mulher e por isso ele a maltratava tanto, né? Porque ela estava ali, né, no domínio dele, né? Então ele aprendeu, né, a tratar ela daquela forma sem amor, né? Por isso que mais pra frente Paulo fala, né, que a mulher, que o homem deve amar a sua mulher, né? Por conta disso, Deus imaginou, né, que o homem ia cuidar com zelo, com amor da sua mulher ali, né, creio eu.
que Deus pensou isso, mas sabendo de todas as coisas, né? Deus não sabe qual a decisão que a gente vai tomar, né? Porque senão seria falar, né, que Deus tem tudo prescrito, né? Quem são salvos e quem não são. Mas Deus sabe o que pode levar a cada decisão nossa, né? Então, realmente, os homens aqui, então, começaram de certa forma, a abusar disso, né? Então era por isso, por causa dessa condição, que os homens tinham várias mulheres, né? E a mulher não tinha voz, né? Não podia falar nada, né? Então imagina, no tempo do surgimento das igrejas no Novo Testamento, era algo muito recente sobre esse renascimento da mulher. Era algo muito recente sobre a mulher ter domínio próprio. Era algo muito recente. Então algumas mulheres, quando ouviram isso, se rebelaram. Né, ficaram rebeldes ali, né, com seus maridos, porque chegou a hora da vingança, né? Elas pensaram assim: chegou a hora da vingança. Ele me maltratou até agora, mas agora chegou a vingança porque eu tenho voz, eu tenho poder de decisão, né? E elas começaram a se rebelar contra os maridos, começaram a tratar mal os maridos, tudo ali, né? E por isso que Paulo fala mais pra frente: mulheres, não se rebelem contra os seus maridos, né? Não sejam rebeldes. E homens amem suas mulheres, né? Porque os homens não amavam, eles abusavam, né? Por causa dessa condição que eles tinham antes de Cristo, de superioridade, eles abusavam disso, né? Então, aí houve essa necessidade, né? Houve essa necessidade disso acontecer, né? Então, agora a gente vai ver sobre essa condição da mulher antes de Cristo, né? A condição da mulher ali, antes desse renascimento, né, e de não ter mais esse domínio do homem sobre ela, né, mas ela ter o seu próprio domínio, né. Então, a gente vai estudar mais para frente que existe uma condição, né, dentro do casamento em que fala, né, que o homem tem uma posição diferenciada da mulher dentro da família, né, dentro da condição de casamento. Mas não quer dizer que seja uma condição de governo. Não, a mulher também tem poder de decisão dentro de uma família. Mas o que fala é que a mulher tem uma submissão. É que no nosso idioma essa submissão virou outra coisa, né? Essa submissão virou inferioridade, né? Mas não é esse o sentido da palavra. O sentido da palavra é que o homem tem uma missão, né? Foi dada ao homem a missão. A missão de cuidar da sua família, de zelar por sua esposa, é do homem, não é da mulher. É do homem, é do marido. Ele tem que dar a vida dele pela sua família. Não é a mulher, não. É o homem. Então, a missão é do homem. Quem é cobrado é o homem, né? E qual que é a submissão da mulher, né? É uma missão junta. O que é sub? É conjunto e missão, né? Então, a missão maior, a missão mais importante é do homem, mas a mulher tem uma missão conjunta. Então, ela tem que ajudar ele nesse plano de fazer a família dar certo, de fazer os filhos crescerem ali na presença de Deus. É isso. É isso. Não é que ele tem governo sobre a mulher dele, né? Não é nesse sentido, não. Tá? Então, é isso que a palavra de Deus diz, né? Então, agora no versículo 3 a gente vai ver, conforme eu falei, agora eu fiz toda essa fala, fiz toda essa volta para chegar nisso, agora a gente vai rapidinho, tá? Pra gente entender. Então, aqui, essas mulheres, né, estavam debaixo daquela palavra que foi lançada lá no Jardim do Éden. Então, elas estavam debaixo daquela palavra que foi dada como castigo para Eva, de que agora ela não teria mais poder de decisão, de que agora ela não teria mais vontade própria. Né? Então, o que o homem decidisse seria a vontade dela. E toda decisão dela teria que ser confirmada ou anulada por um homem, porque ela não tem decisão própria. Essas mulheres estavam debaixo disso, né? E agora Deus, então, regula isso na lei, porque aqui, nesse capítulo 30, faz parte ainda da lei, né? Da lei que regia esse povo tinha que cumprir essa lei. Então, agora Deus vai continuar falando sobre essa lei. A mesma lei que falava para guardar o sábado, viu, gente? É essa lei do capítulo 30, que diz que a mulher não tinha decisão própria. Então, é isso, eles tinham que obedecer isso, né? Então, essa lei morreu ali em Cristo, né? Amém. Então, diz assim no versículo 3. A gente viu, quando for um homem e o homem fizer algum voto, né? Voto ou juramento, que a gente já viu a diferença. Quando o homem fizer, tá feito. Não há quem anule, né? Fez, tem que cumprir, tá feito, tá tudo ok. Agora vai dizer que a mulher não. Aí diz assim, porém, se for uma mulher que fizer o voto, né? Ou se obrigar a alguma abstinência, né? A mulher que fez o voto ou um juramento, que a gente já vê a diferença. E ela estiver morando com o pai, ela ainda não tá casada, né? Ela ainda tá debaixo ali da autoridade do pai, né? Então diz aqui no versículo 4. E seu pai, sabendo do voto, quando ele descobrir aquele voto, quando ele souber daquele voto que a filha dele fez, ele vai ter o poder de anular aquele voto ou confirmar.
Ele tem que decidir se aquilo é válido ou não, né? Ele vai ter que ratificar aquilo, senão aquilo não tem validade nenhuma, né? Então, se ele anular, anulou, né? Então, o que ela falou não tem validade. Precisaria da confirmação de um homem, né? Era esse sentido. Então, aqui no versículo 4 diz, né? A filha tá lá morando com o pai, ainda não casou, fez um voto. Né, fez um voto lá, né, um juramento, né, prometeu, né, alguma coisa, se abster, né, de alguma coisa, né, eu vou me abster de tomar banho, por exemplo, né, e porque eu quero casar, né, nessa época era muito sério o casamento, muito sério mesmo, e tinha uma idade certa para você casar, senão você ficava muito velha e não casava mais. E era muito difícil, gente. Era muito difícil para a mulher nessa época, né? Ela precisava casar, né? Ela precisava, até para ela ter condições de sustento, né? Para ser sustentada, tudo. Então precisava casar. Então elas faziam votos assim loucos na esperança de casar ou para ter filhos, né? Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos do casamento, não teve filho, elas começavam a ficar preocupadas. Se o homem ia repudiar elas, ia devolver elas, né? Ia pegar outra esposa. Então elas ficavam loucas e faziam às vezes votos absurdos, né? Faziam juramentos, abstinências absurdas, né? Que podia fazer algum mal ali até para elas, né? Dependendo, podia, sei lá, até matar elas, né? Um jejum de muito tempo, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, quando o pai que estava ali morando, né? A filha ainda estava debaixo ali da casa do pai, e ela fizesse algum juramento ou voto, o pai podia anular, né? Mas se fosse um filho, ele não podia anular. Era só filha mulher. Né? Se fosse um filho homem morando na casa do pai, o pai não podia anular, porque era homem. Podia ser até jovem, né? De 12 anos tinha validade. O de 12 anos tinha validade, uma mulher de 20 não tinha, né? Mas era essa a questão. Então diz aqui, né? Se o pai, né, sabendo do voto ou do juramento que essa menina, né, filha dele, se obrigou, se ele ficar quieto, se ele não falar nem que ele concorda e nem que ele anula, né? Se ele não falar nada, significa que ele concordou. É isso que está dizendo. Não falou nada, ouviu, não anulou, concordou. Então tá valendo o voto que ela fez. Porque ele não falou nada, né? Então aqui diz, terá de observar toda a abstinência que se obrigou. Ou seja, então o voto dela tá válido. Porque ele não anulou, né? Não é porque ela fez o voto, mas só teve validade o voto dela porque o pai dela não anulou. Aí no versículo 5, então, continua. Mas se o pai, quando souber, né, do voto que ela fez, no dia que fizer que ela fez o voto ali, o juramento, ele anular, ele não concordar com aquilo, aí não tem validade nenhuma o que a mulher falou. Ela não vai ter que cumprir nada, não tem validade nenhuma. Às vezes era até uma bobeira, né? Mas se ele não concordar, não concordou. Às vezes há um voto para ela, né? Faz um voto ali, né? Querendo, pedindo algo a Deus, né? Mas imagina, o homem podia vir anular. Imagina, coitada de Ana, né? Pensou Ana ir lá na porta lá do templo, orar a Deus, pedir para Deus um filho, né? E se Deus entregasse o filho para ela, né? Ana daria o filho de volta a Deus, né? Aí vem o marido dela e cancela isso, né? Ele podia, ele tinha esse poder, né? Imagina. E aqui era o pai, né? Então a filha morando com o pai podia falar isso, falar, não, tá anulado. E anulou. E Deus ouvia, era a voz do homem, da autoridade sobre aquela mulher. Do homem que governava aquela mulher, e não a voz da mulher, né? Então era assim. Então diz aqui, mas se o pai, no dia em que souber desse voto, desse juramento, não aprovar, né, não concordar, né, ele anular, aí o voto que ela fez não vai ter validade nenhuma para com Deus. Não precisa ser cumprido, né? Deus não vai cobrar que se cumpra, né? Não vai cobrar o cumprimento, porque não vai ter validade para Deus, porque um homem veio e anulou o voto dela. Aí diz aqui, nem lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. Então é como se não tivesse feito voto nenhum. O que ela falou não teve validade, né? Nesse sentido. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs, né? Então Deus não vai cobrar dela, né? Igual ela fez um juramento, eu vou ficar 60 dias sem comer, né? Imagina, aí o pai dela ouve, não, você não vai fazer isso não, você vai morrer, vai ficar muito magra, fraca, né? Não, aí anulou. Então Deus não vai cobrar dela, né? Porque a validade é da anulação que teve ali pelo pai. Aí no versículo 6, então agora fala que uma mulher fez o voto, só que durante o cumprimento do voto, igual por exemplo, ela fez o voto, o pai deixou em casa, o pai não anulou, né? Pera aí, gente, só beber água. No versículo 6 diz assim, a mulher fez o voto na casa do pai, o pai não anulou, então ficou válido o voto. Mas durante o cumprimento do voto, essa mulher casou.
né? Então o pai dela tinha concordado quando ela morava na casa dela, né? E ela estava cumprindo, mas durante o cumprimento casou. Então agora o marido dela vai ter que confirmar o voto dela também, gente. Olha a situação da mulher como era. Então agora, durante o cumprimento do voto dela, né? O pai dela concordou quando ela morava com o pai. Deu alguns meses, ela casou, por exemplo, né? Agora o marido dela, sabendo desse voto que ela fez, então ele vai poder dizer se ele concorda ou não, se ele anula ou não. Ele podia anular o voto dela. Então diz, porém, se ela se casar durante o cumprimento desse voto, né? Com que ela mesma se obrigou, e o marido dela ouvindo esse voto, ouvindo que ela tem esse voto, e ele não falar nada no dia em que ouvir, então vai continuar válido. Então ela continua cumprindo, porque o homem não anulou, o marido dela não anulou, então vai continuar cumprindo o voto. Aí diz aqui, e lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou, ou seja, tem que cumprir certinho, prometeu, cumpra, né? Aí então no versículo 8 diz, mas se seu marido desaprovar no dia em que o ouvir e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o Senhor lhe perdoará. Então o que acontece? Ela morava com o pai dela, estava cumprindo o voto, o pai dela havia concordado, não anulou, estava cumprindo o voto, durante o cumprimento do voto casou. Aí ela falou pro marido dela sobre o voto. E o marido dela falou, não, eu não concordo com esse voto. Tá anulado, parou de cumprir. Ela tem que parar de cumprir. E Deus não vai cobrar o cumprimento desse voto. Porque Deus vai considerar a palavra do marido dela, né? E não a dela. Então, aqui no versículo 9 diz, no tocante ao voto da viúva, antes da gente começar no voto da viúva, né? Hoje isso não é válido pra gente, viu? Porque em Cristo, nós renascemos em Cristo e nós temos domínio próprio. Então, hoje em Cristo, eu tenho poder de decisão. Então, por exemplo, senão a gente vai já querer usar isso, né? Então, por exemplo, a mulher vai e faz uma promessa louca, absurda, e vê depois que não consegue cumprir, né? Eu não posso chegar no meu marido e falar, olha, anula aí, ó, eu fiz tal promessa, anula pra mim, né? Então, se ele anulasse, ia valer. Não, hoje não é mais assim, né? Porque hoje nós fomos libertas, né, dessa sujeição. Então, hoje eu tenho poder de palavra. Então, se eu prometi, eu tenho que cumprir. Ninguém pode anular, né? Então, hoje é diferente. Hoje nós estamos na mesma condição do homem. Então, hoje, se a gente falar, a gente tem que cumprir. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente promete, né? Porque a gente vai ter que cumprir. Então, hoje a situação é diferente, tá? Mas aí no versículo 9 vai falar agora sobre outra condição, né? A gente viu já sobre a filha que morava com o pai, sobre a filha que morava com o pai, estava cumprindo o voto e casou durante o cumprimento do voto. E agora a gente vai ver sobre o caso da mulher que estava cumprindo o voto quando era casada e o marido morreu. Então aqui diz, no tocante ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido, né? Então aqui, né, essa mulher, ela já esteve debaixo do domínio de um homem, né? Então ela pode ter feito o voto durante o casamento dela ou depois, né? É isso que está dizendo. A gente lembra que a palavra de Deus diz, né, que o homem e a mulher, quando eles se casam, quando eles se unem, eles viram um só. Então ela era viúva ou era divorciada. Então ela se uniu com um homem. Quando ela se uniu com um homem, virou um só. Ou seja, ela não está mais debaixo de sujeição, porque ela virou ele e ele virou ela. Os dois viraram, apesar dela ter ficado viúva, apesar dela ter ficado divorciada. Então ela já não está mais debaixo de sujeição, porque os dois já viraram um só. Então agora o que ela fala é válido, né? Então, a viúva já tá viúva e fez um voto, tem que cumprir. Então, não adianta, né? Mesmo se voltou para casa do pai, né? Então, às vezes, se divorciou, tá viúva e voltou para casa do pai, fez alguma promessa, vai ter que cumprir. Por quê? Porque ela já se uniu com outra pessoa e virou um só com um homem, né? Então agora ela tem o poder de decisão, porque ela virou um só com o homem. Então aqui ela estava na condição de um só com o homem. Ele morreu, mas ela virou uma só com ele, né? Então é como se metade morreu e outra metade está viva, mas ela continua ainda tendo uma ligação com ele ali, né? De certa forma. Então ela tem poder de decisão, porque ela se uniu com o homem, né? Então virou um só ali os dois. Então ela ainda tem poder de decisão, ainda que volte a morar com o pai, né? Isso que está dizendo aqui. Então é uma viúva, é uma divorciada, foi morar com o pai, vai ter que cumprir os votos que fez, né? Isso daqui era muito importante para pensar bem, né? Pensar bem quando fosse fazer um voto. Imagina, tinham mulheres, né, que às vezes, né, queriam fazer grandes votos assim, né?
em questão de religiosidade, né? Oferecendo grandes valores em questão de religiosidade. Imagina, a mulher tinha um marido, né, que ganhava bastante dinheiro, trabalhava bem, e ela decide fazer um voto ali de uma quantia alta, né? Então imagina, quando esse homem morrer, essa viúva vai precisar continuar pagando esse valor, mesmo sem ter o homem ali trabalhando para sustentar ela, né? Então ela tinha que pensar bem ali, né? E o homem, se tivesse vivo naquela época, ele podia anular, né? Se ele não tá vivo, o que ela falou, ela vai ter que cumprir, porque ela já virou uma só com ele, né? É a viúva ou a divorciada, né? Como eles se uniram ali matrimonialmente, sexualmente, se tornaram um só, né? Então, por isso que tem que ter cuidado também, né? Porque realmente é isso que a palavra de Deus diz, né? Quando você se deita com alguém, você se torna um só, né? Com aquela pessoa que você se deitou, né? Então, por isso você tem que ter cuidado, né? Pra não deitar qualquer pessoa, né? Com prostitutas e tal. Porque você vai virar um só com aquela pessoa, né? Então, se aquela pessoa tá cheia de demônios, você virou um só com aquela pessoa que tá cheia de demônios, né? Então, tem que ter esse cuidado. Então, aqui ela virou um só com o ex-marido dela. Com o ex-marido, no caso da divorciada, e com o falecido, né? Então, ela tem poder de decisão. Porque ela virou uma só. Então, agora já não é mais só ela. Ela virou uma com ele. Então, tem uma parte ali masculina dentro dela. Então, ela pode fazer algum voto, né? Então, no versículo 10 agora diz: porém, se fez o voto na casa de seu marido ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, aqui agora saiu da viúva, tá? No versículo 10, saiu da viúva e da divorciada e tá falando para a condição da mulher que tá casada, né? São condições diferentes. A gente viu a primeira condição, que é da menina que tá morando com o pai e ainda não tá casada. Segunda condição é da menina que tá morando com o pai, não estava casada, começou a fazer um voto e depois casou durante o voto e o marido podia anular o voto. Terceira condição que a gente viu, da divorciada, né, e da viúva. E agora a gente vai ver a condição da mulher que está casada e faz um voto durante o casamento, né? A gente não viu essa condição ainda. Então a mulher está no casamento e está fazendo um voto ali casada, né? Durante o casamento dela. E aí, como que fica a situação? E aqui diz a mesma coisa, né? O marido dela pode anular esse voto dela. Então diz no versículo 10. Porém, se essa mulher, né, fez o voto casada na casa do marido dela, o marido dela vivo, né? E ela fez esse voto ou esse juramento na casa com ele vivo, e o marido dela soube, né? E ficou quieto. Ele não falou nada quando ele soube, então ele concordou, né? Então tá aceito o que ele falou. Então aqui diz: e Lio não desaprovou, né? Todos os votos dela serão válidos, né? Então, se ele não anular o voto, né? Ele soube lá que ela fez um voto casada com ele não anulou, então vai ficar válido, ela vai ter que cumprir aquilo. E lhe será observado, lhe será preciso observar toda a abstinência que si mesmo obrigou. Ela tem que cumprir o voto. No versículo 12. Porém, se seu marido lhe os anulou no dia em que o soube, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência, a que a si mesma se obrigou, não será válido. Seu marido anulou e o Senhor perdoará ela, né? Então, ela fez debaixo da casa dela, já casada, né? Já tá ali casada, morando com o marido dela. Fez um voto. O marido dela soube e falou: não, não concordo com esse voto, tá anulado, não quero isso não. Acabou, ela não vai ter que cumprir, tá anulado, o marido anulou, né? Então Deus não vai cobrar dela, porque o marido dela anulou. Então no versículo 13 continua: todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular, né? Então, qualquer voto que ela faça dentro do casamento, ele pode confirmar ou anular. Então, ela não tinha poder nenhum de decisão, né? A mulher, em geral, não tinha poder nenhum de decisão, né? Somente a viúva e a divorciada, mas por quê? Porque tinham se tornado um com o homem, né? Então, elas tinham agora poder de decisão. De decisão para com Deus, né? A gente está falando aqui de votos com Deus. Então, no versículo 14 diz: porém, se seu marido, dia após dia, se calar para com ela, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porquanto se calou para com ela no dia em que o soube, né? Então, ele ficou sabendo, não falou nada, falou nem que sim, nem que não, então é sim, né? Quem cala consente, né? Aquele negócio, ficou quieto, concordou. Então, no versículo 15 diz, né? Olha a situação. Ele não falou nada. Ela falou o voto que ela estava fazendo. Ele não falou nada, não disse nem que sim, nem que não. Deixa eu pôr para carregar o celular. Não falou nem que sim, nem que não concordou nem discordou. Aí passou um tempo, né? Já não é mais o dia imediato que ele soube. Passou um tempo, agora ele quer anular. Ah, não é assim não, né? Isso Deus está falando, não é assim não, querido, né? Se ele anular
mandar ela parar de cumprir, vai cair sobre ele o pecado dela não ter cumprido, né? Então, aí agora Deus vai cobrar, né? Porque um voto feito, né, deve ser cumprido. A gente vai ver mais pra frente em Deuteronômio, né? Que diz, né? Cuidado com o voto que você faz, não precisa fazer nenhum voto. Mas se o fizer e você não cumprir, Deus vai requerer esse voto, né? Então, tome cuidado. Então, no versículo 16 diz isso, né? Aqui diz, porém, se ele ousa, no versículo 15, porém, se o marido vier e anular os votos dela depois de já ter ouvido, né? Já passou um tempo e agora ele quer anular. Aí diz que ele vai responder pela obrigação dela, né? Então, assim, era para ela cumprir. Ele anulou depois de um tempo. Então, agora o pecado do não cumprimento, quem vai ter que pagar é ele. Vai cair sobre a cabeça dele, né? Vai cair sobre ele. Então, no versículo 16, continua. Agora finaliza, né? Graças a Deus. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha moça, se ela estiver em casa de seu pai, né? Então, essa era a condição para a mulher que quisesse fazer um voto, né? Então, às vezes a mulher queria fazer um voto, né, de dar ali para o templo todo mês um valor, né? Ah, eu quero dar uma oferta todo mês ali para o templo, né? Para alimentar os sacerdotes ali, né? Então, era essa condição. Ela sozinha não podia decidir nada, né? O marido dela é que vinha e decidia por ela, né? Decidia, analisava o que ela falou para ver se aquilo tinha cabimento ou não, né? Então, amém, gente. Graças a Deus a gente já viu, né? A gente foi liberto disso, né? Hoje já não é mais assim, né? Hoje, em Cristo, nós não estamos mais debaixo dessa lei, né? Nós não estamos mais debaixo dessa aliança, né? A aliança da lei aqui. Então, hoje em Cristo, né? Nós fomos revestidos de Cristo, né? Então, agora a gente é Cristo, né? Então, Deus olha pra gente e vê Cristo. Então, não vê um homem, não vê uma mulher, não vê um judeu, né? Judeu, não vê um gentil, ele vê um Cristo. Então, é assim, é essa a condição agora, tá bom? Então, graças a Deus, nós fomos libertas disso e hoje a gente tem domínio próprio, né? Mais pra frente a gente vai estudar direitinho para falar sobre muitas questões que há na Bíblia sobre a mulher, né? A gente vai falar mais pra frente sobre a condição, né, do homem e da mulher dentro de um casamento, né? Não significa autoridade, governo, que ele tem que gritar com a mulher tem que aceitar qualquer coisa. Não é isso que a palavra de Deus diz, né? Não é que... E também não significa que é dado para ele, né, uma missão, né? A missão de falar o que tem que comprar no mercado. Não é isso. É muito além, né? É uma missão espiritual que é dada para o homem, né? Então, o homem tem que tratar a mulher ali, né? Ele é tipo a ponte, né? Ele é a ponte, não, a ponta ali, né? Ele é a ponta, não, a base ali da pirâmide, né? Então, ele tem que tratar bem a mulher dele e para que... Sabe aquela coisa? Uma vez eu vi uma imagem assim, né? Por exemplo, o marido gritando com a mulher e a mulher gritando com os filhos, né? Então, é nesse sentido, né? É o homem tratando a mulher com amor, com carinho, né? Ela respeitando a ele, né? E os dois tratando bem os filhos, cuidando dos filhos, né? É nesse sentido, né? Mas significa ali, não é submissão com sentido de inferioridade da mulher, né? Ou de governo, né? O homem quer mandar na mulher. Não é nesse sentido, né? E da mulher aceitar qualquer coisa, não é nisso que a Bíblia fala. Mas a Bíblia fala que o homem tem que entender que a missão é dele. A missão principal de salvar a família é do homem, não é da mulher. A missão principal de salvador da família, né? Não parecendo estranho, né? Mas assim, o salvador da família ali, quem tem que zelar pela salvação da família é o homem. O homem tem que dar, se preciso for, dar a própria vida pela sua família, né? Então ele tem que lutar pela família dele, né? Então é esse sentido. E a mulher, qual que é a missão da mulher? Ajudar o homem nisso, né? Então é esse sentido que a Bíblia fala, né? O homem tem uma missão, a missão é dele. Ele que é o cobrado, né? É sobre ele que cai isso. E a mulher vem abaixo dele nessa missão. Não é que ela tá embaixo dele, que ela é inferior. Não. Ela vem abaixo dele nessa missão. Por quê? Porque a obrigação dela nessa missão é menor do que a dele. A missão dele é muito maior, porque a missão dele é dar a própria vida pela família. Ele tem que lutar para que a mulher dele seja salva, que os filhos dele sejam salvos, né? Para que ocorra tudo bem, né? Para que eles não fiquem maus ali, não se desequilibrem, não tenham desequilíbrio ali familiar. Ele tem que zelar por isso, né?
E a mulher tem que ajudar ele nesse trabalho, mas a missão principal é dele, né? Ele tem que trabalhar dessa forma, né? E amando a esposa, né? Porque a mulher é muito emotiva, né? Então ele tem que tratar a mulher ali com amor, tratando com amor ali a sua mulher, né? Então é nesse sentido. Então mais pra frente a gente vai falar sobre isso, né? Mas eu não vou entrar nesse tema agora, né? Mas mais pra frente a gente vai ver sobre isso. Mas o importante da gente entender agora, da gente fixar agora, né? É que realmente até Cristo, até o sacrifício de Cristo, havia uma condição da mulher, que era o quê? De falta de decisão, ela não podia decidir nada sozinha, ela tinha que ser governada pelo homem, ela não tinha vontade própria, a vontade dela era a vontade do marido, ela tinha que fazer as vontades do marido e concordar com a vontade do marido. Essa era a situação da mulher. Hoje não. Hoje já não existe em Cristo mulher. Já não existe em Cristo judeu. Agora, quando em Cristo só Cristo, né? Em Cristo só Cristo. Então hoje é Cristo, não é Cristo mulher, Cristo homem, Cristo judeu, Cristo bárbaro, Cristo cita, é Cristo, né? Então é nesse sentido. Então hoje não há mais essa diferenciação entre homem e mulher, tá bom? Então a gente finaliza agora a aula. Amém, glória a Deus.